explicação do que consiste essa live, antes e depois de passar para os nossos técnicos. Estão aqui presentes comigo a Marlene Lima, gerente de sustentabilidade, o Thiago Braz, que é o consultor nosso de política agrícola, o Daniel Latorraca, que é o superintendente do IMEA. Todos vão contribuir tecnicamente com a live. Essa live consiste num debate sobre a atual proposta de zoneamento socioeconômico e ecológico, que é uma proposta do governo ainda de 2018, não é uma proposta do atual governo, é uma proposta do governo anterior, mas que, enfim, é uma proposta que está tramitando na Secretaria de Planejamento e Gestão e chegou nas mãos do atual governador. A princípio, o governador avaliou essa proposta, que é de 2018, e antes de tomar qualquer decisão, ele quis debater o assunto com a sociedade e com os setores produtivos econômicos do Estado. Essa proposta de zoneamento, ela é regulamentada primeiro pela Lei de Política Ambiental de 81 e depois, posteriormente, por um decreto presidencial, onde determina que os estados devem fazer esse zoneamento. E o governador, muito sensato, antes de mandar qualquer projeto de lei para a Assembleia Legislativa, e ele poderia ter feito isso, ele poderia ter pego o projeto que já está tramitando lá na Secretaria de Planejamento desde 2018 e ter encaminhado diretamente para a Assembleia e deixar que os debates acontecessem na Assembleia. O governador, por precaução, resolveu debater a proposta com os setores. E nós, da AproSoja, estamos trazendo aqui essa proposta para apresentar para todos, discutir, debater com todos e, ao final, chegar a um encaminhamento. É uma proposta complexa, no ponto de vista de análise, dividido por zonas, diretrizes, subdiretrizes. Cada zona tem as suas diretrizes e as suas subdiretrizes. E, a partir dessa análise aqui hoje, da deliberação que nós tomarmos ao final, a AproSoja vai responder por uma consulta pública. O atual governador do estado colocou o projeto de zoneamento em consulta pública para que todos os setores, a sociedade, de forma geral, possam contribuir, incluindo proposta, excluindo diretrizes ou alterando diretrizes. A AproSoja, através dos nossos técnicos, já avaliou todas essas diretrizes. A gente já identificou, zona por zona, quais são as diretrizes que realmente impactam a atividade agropecuária do estado, juntamente com o IMEA, com os shapes, com os mapas. E, a partir de agora, nós precisamos, como a AproSoja, dar a nossa contribuição ao governo, respondendo essa consulta. Hoje, essa consulta ela já conta com mais de 30 respostas online no site da CEPLAG, mas a gente não sabe quem são as pessoas que responderam. Se é o setor produtivo, se são as ONGs, quem são as pessoas, né? O que importa é que nós devamos ter as nossas respostas e as nossas contribuições, e é isso que nós queremos compartilhar com todos aqui, e, ao final, propor e estar encaminhando. De imediato, eu vou passar aqui a palavra para o Thiago Braz, que é o nosso consultor de política agrícola. Ele vai falar um pouco sobre uma proposta de minuta de lei, que é a proposta de minuta de lei que seria encaminhada para o governo do estado. A área dele já fez uma análise desse projeto, ele vai mostrar, inclusive, para nós aqui os impactos e as propostas de alterações. Depois a Marlene faz a complementação da parte técnica e das análises das diretrizes. Daniel também pode fazer depois uma análise dos impactos econômicos. E, ao final, eu detalho mais como que seria essa resposta online por parte da AproSoja e a proposta de documentação que a AproSoja quer submeter ao governo do estado do Mato Grosso com a ratificação das nossas bases, da nossa base de produtor. Então, depois da parte técnica, eu volto novamente para a gente fazer as proposições de encaminhamento. Bom, boa tarde, produtores. É uma satisfação poder falar com vocês. Difícil falar nesse momento, né, que estamos passando por um momento difícil aí na colheita da soja, no plantio do milho, mas esse assunto nós não poderíamos deixar de abordar, né? Até porque está rolando aí o prazo da consulta pública e nós não podemos, às vezes, pecar pela inércia. Então, trazemos para vocês algumas informações. O texto, como o Wellington falou, ele é muito complexo, é muito amplo.
e a gente precisa passar para vocês os pontos principais, tá? Mas tranquilizá-los em relação à profundidade do trabalho. Então, o que eu vou passar primeiro aqui é qual foi o trabalho técnico que foi desenvolvido, para que vocês, quando observarem as análises que serão feitas, vocês saibam que nós estamos indo num nível ainda maior, tá? Por mais que a gente não esteja explorando com vocês, mas a gente tem profundidade nesse assunto. Bom, não sei se estão todos vendo a apresentação no seu celular, no seu computador. Acho que a partir de agora sim, né? Ok? Bom, primeiramente, deixa eu só avançar aqui. Só um pouquinho. Eu acho que eu estou um pouco distante do ponto. Pode avançar, por gentileza. Bom, qual que é a base legal desse zoneamento? A Marlene vai falar para vocês o que ele é de fato, mas eu vou falar para vocês qual é a base legal. Então, a Constituição do Estado de Mato Grosso, lá no seu artigo 263, ela já prevê a promoção de um zoneamento antrópico ambiental, ou seja, criar zonas onde já há uma ação humana e também aquelas onde há algum tratamento do ponto de vista ambiental. Na Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 9º, traz também para a gente o zoneamento ambiental. O decreto 4297 de 2002, que é um decreto federal, ele regulamenta o artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente e ele estabelece critérios para o zoneamento econômico e ecológico a nível Brasil. E a Lei 12.651, que vocês conhecem, é o Código Florestal, ele traz para a gente, nos artigos 13 e 14, alguns dispositivos ali em relação ao zoneamento, especialmente um parágrafo 2º, que traz a obrigatoriedade para os estados implementarem aqueles que não tinham, que a gente sabe que nenhum tinha até então, esse zoneamento no prazo de 5 anos a contar da publicação do Código Florestal. Então, nós estamos tratando de um processo que tem essa base legal, ok? Bom, e para fazer o trabalho técnico, para que vocês saibam, a consulta pública ela foi disponibilizada no site da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento do Estado, e trouxe para a gente alguns cadernos. O caderno econômico, um caderno social, ambiental, a metodologia, a estratégia de implementação e um anexo com as diretrizes. Se vocês forem olhar, abrir todos esses documentos, vão notar que eles têm, ao todo, 413 páginas. Então, todas as diretrizes ali, tudo aquilo que tem a ver com zoneamento, está distribuído em 413 páginas. Isso aumenta muito a complexidade para um cidadão comum, seja ele produtor ou não, imagina uma comunidade indígena, que eles também são abarcados por essa proposta, como que eles fazem para ter um entendimento completo de tudo que é o zoneamento e conseguirem fazer as suas críticas, tá? Bom, e a partir daí nós decidimos que íamos catalogar isso, tá? Íamos transformar todos esses PDFs em um banco de dados. E começou um processo de digitação mesmo, transformar o que é texto em tabelas. E ao final nós geramos um banco de dados que nos permite, além de saber tudo aquilo que tem nesse processo de zoneamento, nós cruzamos com dados de produção, com dados especialmente do IMEA, que sempre está nos atendendo aqui, somos grandes clientes do IMEA, então aptidão agrícola, armazenagem, produção de soja, produção de milho, enfim, todos os dados que a gente tinha em mãos nós conseguimos cruzar. E isso nos deu uma base de 29 colunas, 63.175 linhas, 10.272 campos digitados manualmente. Nós utilizamos ferramentas de produtividade para que esses 10.272 campos se transformassem numa base de 63 mil linhas, mas mesmo assim não conseguimos fugir desse operacional. Então, vocês imaginam que é um grande esforço, mas que hoje nós conseguimos conhecer no detalhe essa proposta do governo, inclusive conseguimos identificar onde há erros processuais, onde há erro de digitação, onde há cada equívoco nesse processo a gente consegue levantar, e os riscos também por município e por zona. Mas não para por aí. Essas informações nos permitem, lógico, fazer uma análise dos dados após uma catalogação,
mas o time da Marlene ainda trouxe isso para uma base georreferenciada. Então, todos aqueles dados ali, se a gente quiser fazer N gráficos, N mapas, para analisar com profundidade quais são os impactos, nós podemos. Tá? Então, faz todo sentido a gente mostrar as deficiências dessa ideia, dessa proposta, até porque esse trabalho está em nossas mãos agora. Partindo para a análise do projeto de lei, porque as diretrizes, elas são diretrizes técnicas, mas vai ter que ter um projeto de lei dando um embasamento legal para que essas diretrizes se tornem vinculantes ou não. Tá? Primeiro ponto, ali do lado esquerdo da tela de vocês, vocês vão ver a minuta, que mostra o artigo 1º e 2º da proposta, e do lado direito, a nossa sugestão, a nossa proposta de alteração, e qual seria a justificativa. Então, basicamente, eu não vou passar para vocês todo o projeto, porque tem correção de redação legislativa, de técnica, muitas vezes conceitos que já estão consagrados em outras normas, que eles estão trazendo para cá e alterando, então a gente não vai entrar nesses pormenores com vocês, nós vamos mostrar os principais pontos. Tá? O artigo 1º, especialmente, primeiro que essa lei do zoneamento, ela tem que deixar muito claro que ela não trata só, não se trata estritamente do ambiental, tá? Porque ela já fala, um zoneamento socioeconômico ambiental, e através ali dos primeiros artigos, parecia que ela estava restrita ao ambiental. Ponto importante também, pessoal, esse tipo de diretriz ou de zoneamento, ele precisa ser vinculante para a administração pública e orientativo para os entes privados. E não somos nós que estamos dizendo isso, tá? Nós temos lá na Constituição Federal o artigo 171, que ele nos diz o seguinte, ele trata da ordem econômica, né, da valorização da livre iniciativa e do princípio da propriedade privada e da concorrência. Ou seja, nós estamos falando o seguinte, ela precisa ser, para os entes privados, orientativa, ela não pode ser obrigatória, porque, caso contrário, você está infringindo princípios constitucionais. O artigo 174, ele coloca o agente normativo regulador da atividade econômica, dizendo que o Estado exercerá, né, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Vejam bem, o artigo 174, ele diz que será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, isso precisa ficar muito claro na lei para que a gente não tenha problemas no futuro. Essa é a proposta que nós vamos fazer. Alterar o texto para que isso fique claro. É vinculativo para as políticas públicas e orientativo para as decisões dos agentes privados. Tá? Nessa mesma linha, nós temos aí a Lei 13.874, que todos ficaram, pelo menos souberam já da existência dela, que é a Lei da Liberdade Econômica, e ela regulamenta esse artigo 174. E ela diz o seguinte no artigo 2º, ela traz lá a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Então, a liberdade que o indivíduo tem de conduzir dentro da legalidade, dentro daquilo que é uma atividade legal dentro da sua propriedade, e que o Estado não pode, deve interferir o mínimo possível. Então, por esse motivo, a gente defende que seja alterado o artigo 1º. E, por fim, o decreto 7378, que aprova o macrozoneamento ecológico e econômico da Amazônia Legal, para quem não sabe, o estado de Mato Grosso inteiro é Amazônia Legal, isso não é bioma, isso é uma divisão que foi feita para fim de incentivos, né? Ele estabelece esse instrumento como de orientação. Então, o decreto 7378 estabelece esse instrumento, o zoneamento, como de orientação para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente, assim como para as decisões dos agentes privados. Tá? Então, lá no zoneamento que foi criado para a Amazônia Legal, já diz que é orientativo, ok? Bom, e no artigo 3º, também não trouxemos todos os dispositivos aqui, porque eles são bastante extensos, a nossa sugestão é para que seja excluído ali o item, o inciso 2º, que traz criar e implementar a unidade de conservação. E o parágrafo único. Bom, o parágrafo único, porque com a proposta que a gente fez para o artigo 1º, ele está superado. E criar e implementar unidade de conservação
isso daí a gente entende que é uma transferência de competência, porque ela tem que ser feita por lei do poder público, e aí a gente tem o seguinte, Lei 9985 de 2000, artigo 22, as unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Parágrafo 2º, a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento, né? Então, não se pode transferir, né, para a Comissão Estadual do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico a competência por criar novas unidades de conservação. Não obstante, é importante a gente lembrar que na primeira reunião que ocorreu até aqui na federação, estiveram participando ali vários deputados, a deputada Janaína Riva, o deputado Dilmar, o Max Russi, que hoje é o presidente desta casa, o Nininho, enfim, Carlos Avalone, e a gente até pede desculpas esquecer o nome de mais algum, mas tiveram vários deputados lá participando, e eles foram assim, muito incisivos no sentido de que não devemos criar mais 1 metro de unidade de conservação no estado, porque aquelas unidades de conservação que foram criadas lá no passado e que geraram uma obrigação de indenização, até hoje não foram indenizados, os indivíduos, os cidadãos não foram indenizados e elas não têm a regularização fundiária ainda. Então não se deve falar mais, nós já temos muita floresta em pé, devemos proteger sim nossos ativos ambientais, mas não criar mais nenhum metro de unidade de conservação. Então, é uma informação que eu passo para vocês, do ponto de vista aí do risco, digamos que legislativo, os deputados estão muito alinhados de que não é isso que o meio ambiente precisa no Mato Grosso, e eles são parceiros para derrubar esse tipo de iniciativa, tá? Então, não devemos ter mais essa criação, e além disso, a transferência dessa competência para um grupo, para uma comissão, não faz um mínimo sentido, tá? E nós queremos que isso seja alterado no projeto de lei. Pontos centrais, e aí caminhando para o final. Como eu falei para vocês, não vamos apresentar todos os pontos, porque fica uma apresentação cansativa, mas nós temos ali questões técnicas e metodológicas no projeto, temos erros processuais mesmo, legislativos que a gente vai apontar, e invasão de competência. Invasão de competência é o Estado, através dessa proposta do zoneamento, invadindo competências da União, tá? Ou delegando competências de forma como não pode delegar. Bom, mas quando a gente fala em um zoneamento, e aí pensando no mundo ideal do ponto de vista das normas existentes, esse zoneamento, como ele é uma orientação, é como se ele fosse criar, definir zonas ali onde ele vai olhar as necessidades específicas. A gente acha isso quase que impossível do tamanho que é o Mato Grosso. Mas dentro das normas que existem, vamos pensar, dentro desse mundo, o Estado estaria se orientando para criar as políticas públicas. Tá? Saneamento básico, que a gente sabe que o Estado inteiro é carente, educação, o Estado inteiro é carente, enfim. Mas temos situações que nós poderíamos incluir, e que aí eu coloco para que vocês possam pensar junto comigo. Esse é o mapa de produção do Estado, soja e milho, tá? Pintadinho ali. Fomentar crédito para a agricultura e para a agropecuária de uma forma geral, sabendo que é o business, é o negócio do nosso Estado, não seria uma prioridade, especialmente para as áreas consolidadas e para as culturas existentes? Então, o Estado não deveria também pensar em políticas públicas nesse sentido? Bom, dispensar atos administrativos, né, sejam eles de qualquer natureza, que passe pelo executivo, desnecessários, né? Sejam eles ambientais, fiscais, tributários. Vamos pensar lá na questão fiscal tributária. Faz sentido uma área, olhem lá, a área verde escura, uma área consolidada em que os produtores já estão lá 20, 30 anos, né, utilizando o seu CPF, sua inscrição estadual. Faz sentido esses indivíduos terem que fazer 3 documentos por carga? Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, manifesto, né? Então, eu acho que o Estado pode, sim, pensar em uma simplificação, né,
E a gente pode pensar em colocar isso como vinculante, o Estado ter que pensar numa solução para unificar essas obrigações acessórias. Não dá mais para a gente trabalhar da forma como está. E, por último, fomentar a armazenagem. Nós estamos vivendo um período em que a armazenagem ela já era um problema, já era uma situação extremamente importante, e agora não preciso nem dizer, né? Está todo mundo sentindo na pele. Do lado esquerdo, nós temos o mapa com o verdinho ali que mostra onde está a produção, do lado direito, como está o nosso déficit de armazenagem. Então, o Estado não deveria trabalhar com políticas públicas para reduzir esse déficit de armazenagem, né? Então, pensando em direcionar suas políticas públicas, isso não deveria ser uma prioridade, pensando que soja e milho, né, exerce uma pressão muito grande sobre as estradas em período de colheita, chuva, são acidentes, é perda de produção, né, você perde para o comércio, enfim, os impactos econômicos para o Estado são muito grandes. Então, deveria sim isso ser uma política pública incentivada pelo Estado. Então, para que vocês saibam, além de olhar para os pontos críticos, a gente vai enxergar também oportunidades. E agora vocês conhecem o nível de profundidade. Eu vou passar para a Marlene, porque como vocês viram, nós temos aquela tabela de dados que nos permite fazer as mais diversos tipos de análises que vocês possam imaginar, mas ela não consegue tangibilizar isso, né? Não é algo visual. E o time da Marlene transformou isso em algo visual e vai trazer análise técnica propriamente dita, tá? Desses dados. Então, vou passar a palavra para a Marlene agora. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer de público a minha equipe, a equipe de política e logística, ao IMEA, pelo empenho e dedicação nesses últimos 4 dias aí para nós chegarmos nesse resultado para vocês de um assunto tão importante que não tinham como passar esse momento sem falar do zoneamento, das discussões. Nós temos prazo para fazer e a nossa base pediu, né, eles já vinham nos perguntando, querendo informações a respeito do zoneamento, sobre o que é o zoneamento, e aí nós fizemos uma enquete, deu 70% da população não sabe ainda, não sabia que estava acontecendo a consulta pública, isso é muito importante, e alguns produtores também desconheciam esse assunto. Então, nós, como a ProSoja, como equipe, achamos importante trazer essa importante discussão à tona, abrir a caixa mesmo, o que tem dentro do zoneamento. Nós fizemos uma dissecação, assim como o Tiago falou, nós dessecamos, nós fomos às últimas linhas do zoneamento, nós abrimos todos os cadernos, utilizamos todos os recursos, todos os insumos cartográficos, geográficos e de dados que nós temos, e para chegar nisso, agradecer a equipe toda do IMEA, parceiro, que nos ajudou muito a chegar onde nós chegamos com esses dados. Eu vou iniciar falando o que é o zoneamento, tá? Porque, como deu 70% das pessoas dizendo que não sabiam e não sabem o que é o zoneamento. Então, o Tiago já iniciou dizendo que ele foi previsto lá na Política Nacional de 1981, o nosso diretor, o Hélio, também comentou. Isso é um assunto recorrente, né? Tem as previsões legais para ele acontecer, e a Secretaria de Planejamento colocou essa em consulta pública, e nós vamos mostrar para vocês de uma forma didática, de uma forma fácil, de uma forma acessível, para que todos vocês que estão no campo, todo produtor rural, toda a sociedade também, que vocês possam utilizar desse recurso que nós vamos disponibilizar para vocês, para que vocês entendam a importância desse assunto e de estar no dia a dia de vocês, ok? Então, o zoneamento ele é um instrumento de ordenamento territorial do Estado de Mato Grosso, que, se aprovado, ele vai ser adotado nas decisões públicas e privadas, ou seja, não só o governo, mas todo o comércio, todas as instituições, né, toda a sociedade, ela tem que utilizar desse recurso para definir a implantação de políticas, planos, programas,
projetos e atividades que utilizam ou vão ou possam utilizar os recursos naturais, ou seja, solo, água, né, floresta, tudo que for recursos naturais, toda atividade que for usar esse recurso deverá ser submetido ao zoneamento. E aí o Tiago já falou, né, ele será orientativo ou vinculante. Isso aí nós vamos ter que, para isso que nós estamos aqui, para discutir sobre isso. Aqui eu vou mostrar para vocês como ele está organizado, tá? Ele foi delimitado por categorias, são 3 categorias, são 88 subcategorias, 92 zonas e 195 diretrizes. O que são isso, né? O que são essas categorias? É a forma que o Estado entendeu, né? Organizou para fatiar, né? Para colocar todos o uso do solo, o uso e ocupação do solo dentro dos cadernos daquele material que o Tiago já mostrou para vocês aqui. E nós vamos abrir cada categoria dessas principais, que é a agricultura tecnificada, a categoria de usos diversos, de usos diversificados, né, que realmente traz um impacto para todos, né, não só para nós da agricultura, mas para todos. Isso é um assunto não só da ProSoja, não é só um assunto da Comissão de Sustentabilidade, não é só um assunto da pecuária, esse é um assunto da sociedade. Então, aqui, quando nós olhamos para a categoria de usos diversos, onde apresenta ali agricultura familiar, civicultura, agropecuária em ambiente florestal, pecuária extensiva, turismo, pesca em ambientes pantaneiros, a pecuária, reflorestamento em ambiente frágil, né? Aí, em seguida, vem a categoria de áreas protegidas, e que nós vamos dar um enfoque maior nas categorias de áreas protegidas propostas, porque nós já temos aí categorias de unidade de conservação, de áreas protegidas criadas. Então, essas são homologadas, já está tudo certo, mas o zoneamento ele trouxe aí algumas propostas que nós vamos falar daqui a pouco para vocês. Então, vamos começar pela agricultura tecnificada, né? Vamos começar falando do que é esse impacto para o setor, quais são eles, né? Para isso, nós fizemos a pergunta, será que existe um impacto? Será que ele trouxe oportunidades? Será que ele só vai indicar os usos? Vai favorecer? Não vai? Então, para isso, nós abrimos a caixa. Nós pegamos o zoneamento e dessecamos ele linha por linha e começamos a ticar o que trazia risco, o que era favorável, o que era possível estabelecer oportunidades, contribuições, né? E para isso nós fizemos uma utilização de todos os insumos que nós temos, toda a base de dados, de recursos, e começamos a fazer uma sobreposição de informações. Tá? Então, aqui na agricultura tecnificada, vocês estão vendo aí que nós colocamos, ficou de uma cor não muito boa, mas trouxe um verde mais escuro, né? Que é o uso do solo, e essa base de dados nós pegamos de 2019, por estar já consolidada, tá? E a agricultura tecnificada, nós colocamos em cima o que são a agricultura, o que é hoje a agricultura tecnificada no estado do Mato Grosso. Vocês viram que o mapa ficou bem verdinho, né? E o impacto foi em 118 municípios, tá? Então, nós fizemos uma estratégia de trazer uma informação por município, que muitas vezes o produtor rural, quando ele liga aqui para nós, ele quer saber qual é o impacto na região dele, qual é o impacto na sua propriedade, na vida dele, o que essas indicações, o que essas categorias de uso vão refletir na economia, né, o que vai refletir no dia a dia dele. Então, nós trouxemos aqui alguns dados, né, usamos aí os dados do IMEA, do mapa de aptidão agrícola, na categoria de uso diversificado. Nós chegamos aqui a mais de 14 milhões de hectares de áreas de pastagem que tem algum tipo de aptidão agrícola, ou seja, em algum momento vai ser conversão, e que está toda nessa categoria que eu mostrei para vocês do uso diversificados. Tá? E depois nós podemos abrir ela para ver o que tem dentro dessa categoria, o que tem dentro de cada zona, por polo, né, por cada indicação de uso. E desses 14 milhões,
7,3 milhões de hectares estão nessa categoria. E outros 280 mil hectares em áreas protegidas propostas. Então, aqui, quando nós olhamos esse mapa do zoneamento, né, que qualquer pessoa hoje, a sociedade, se ela entrar no site da CEPLAG, que é da Secretaria de Planejamento do Estado, ela vai encontrar lá no seu lado direito uma janela para acessar a consulta pública, os mapas, os cadernos, e a pessoa pode começar a brincar. Cada delimitação que vocês estão vendo dentro desse mapa do Mato Grosso, cada delimitação que vocês estão vendo ali, cada cor daquela, é uma categoria de uso e dentro dela tem uma indicação de uso que nós começamos a extrair. Nós olhamos dentro de cada categoria dessa e quando a gente clica naquela delimitação de área, abre um link, que são links de categorias, de zonas e uma diretrizes. E nessas diretrizes é que nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho, o que nós fizemos para trazer facilidade e informação para vocês, produtores rurais. Né? Nessa categoria aqui de agricultura tecnificada, eu trouxe para vocês como vocês vão enxergar isso. Quando vocês abrem aquele link dentro do mapa, vocês começam a entender como que vai funcionar a consulta pública, tá? Eu extraí aqui umas das diretrizes, uma das folhas, né, das diretrizes, e peguei ali o polo de Sorriso, né? O pessoal de Sorriso aí, não sei se está ligadinho, mas olha aí, pessoal de Sorriso. E aí, quando você abre ali o indicativo de uso, ele traz uma referência de AF1 que vai facilitar o acesso a crédito para os agricultores familiares. Então, é questão de conceitual, o que é uma agricultura familiar? Legal, muito bom. É excelente facilitar o acesso a crédito aos agricultores familiares, mas nós acreditamos que o acesso a crédito tem que ser para todos, né? Então, é em cima dessas diretrizes de indicação de uso que estamos fazendo o nosso trabalho. Aqui, na outra categoria de áreas de uso diversificados, é o laranja no mapa, tá? Quando vocês clicarem naquela categoria de uso diversificado, vocês vão ter todas aquelas subcategorias e vocês vão clicar no município, vocês vão começar a se enxergar dentro do mapa, tá? Que vai ser esse pessoal aqui, tá, produtores? Vocês vão olhar o mapa de usos diversificados, vocês vão estar ali, ó, em uma daquelas 44 mil propriedades que vão estar inseridas em outros usos, que não é agricultura tecnificada, tá? Então, é um grande impacto para nós, sim, produtores rurais. Na categoria de áreas protegidas propostas, é o que nós estamos trazendo aqui para vocês do que está sendo proposto de criação de unidade de conservação no estado de Mato Grosso, além daquelas já homologadas. Então, nós temos aqui 14 zonas, 14 polos de unidade de conservação de áreas protegidas sendo criadas. E quais são elas, né? Nós colocamos uma cor aqui, a magenta, né, para trazer um destaque para vocês verem quais são as unidades de conservação e quais são os municípios que serão impactados diretamente na criação dessas unidades de conservação. E aqui o impacto não só territorial, né, que é 3,4 milhões de hectares, mas também na região, né, vamos pegar lá a região leste, naquela unidade de conservação, e aí nós abrimos o link dela, né, para saber onde que ela vai estar, e qual é o indicativo de uso, para que ela está sendo criada, mas antes nós olhamos quais são os municípios que serão impactados, e aqui nós temos o município de Paranatinga, Nova Ubiratã e Gaúcho do Norte. Aí o pessoal aí da leste, dá um alô aí para nós, né? Dá uma olhada se vocês estão sendo contemplados aí nessa unidade de conservação. E os impactos, quais serão os impactos da criação dessas unidades de conservação? Aqui extraímos do nosso material, fizemos um estudo aí por município e nós chegamos aqui ilustrando um dos municípios, dos 141 municípios que nós fizemos, nós colocamos aqui o município de Gaúcha do Norte e extraímos dentro desse limite verde, que é a proposta de categoria de unidade de preservação, a área de áreas protegidas,
tem 118 propriedades impactadas diretamente na criação dessa unidade de conservação. Aqui, o impacto logístico, né? O IMEA apresentou esse estudo e nós ficamos muito preocupados com a questão da FICO, né? O Tiago, da Política Agrícola, pode ajudar aqui quais são essas, é a Ferrogrão e a FICO, né, Tiago? Obrigada. Então, são dois movimentos políticos de logística que está acontecendo dentro do estado de Mato Grosso e poderá ser impactado da forma como está proposta, tá, gente? Então, isso é a nossa intenção, a nossa proposta é que seja mudado, né? Até porque a gente pensa pelo melhor do estado. Aqui, pessoal, nós trouxemos uma ferramenta, a ProSoja preparou isso para vocês, associados, produtores, sociedade também, vocês podem estar acessando o nosso site, para entender melhor qual foi o nosso trabalho, né, para que nós estamos aqui. Se vocês entrarem agora no nosso site, clicarem ali no ícone zoneamento, vocês vão, vai chegar nessa página, tá? E vocês vão poder fazer uma consulta por município. E quando vocês consultarem o município, vai abrir as zonas, tá? E vai abrir também, quando você clicar ali naquele lado, no ladinho, que é aquele número que aparece 1.1.5, vai aparecer a diretriz daquele polo, daquela categoria no seu município. E nós já fizemos um trabalho para vocês, de indicar para indicá-los quais são as indicações de uso daquele município, do seu município. Tá? Então, vocês podem, a partir de hoje, já está disponibilizado essa ferramenta que trouxe facilidade do entendimento do zoneamento, e vocês podem, se quiser ainda, contribuir, mas essa fala, eu vou deixar para o nosso diretor executivo, o Elton, né, que ele vai estar falando para vocês qual vai ser a propositura. Para fechar a minha fala, eu informo a todos vocês que nós fizemos um trabalho por município, e ele foi todo catalogado, colocamos todas as informações possíveis, com as diretrizes, com o uso do solo, a quantidade de propriedades impactadas, se é agricultura, se é pecuária, o uso do solo, se ela tem aptidão agrícola, de uma forma que ficará fácil para todos vocês acessarem os documentos. É claro que nós disponibilizamos no nosso site apenas o uso indicativo do zoneamento, tá, pessoal? Esse documento é um documento interno que o nosso diretor executivo vai dar a orientação. Muito obrigada a todos e continue ligadinho conosco. Vou passar a palavra de imediato aqui para o Daniel, superintendente do IMEA, trazer um panorama dos impactos econômicos da proposta para nós. Bom, alô, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, todos da ProSoja. A gente, como a Marlene e o próprio Wellington já citou, né? A gente vem trabalhando nesses impactos potenciais desse material do governo. Já faz mês, com certeza, né? Nesse segundo ciclo de discussão desse material de 2018. Nós também já tínhamos feito uma série de análises lá em 2018, né? No governo passado, e agora realmente, como já foi dito aqui em relação ao prazo, essa discussão voltou, já estamos em consulta pública, e então o IMEA está gerando uma série de mapas, de dados, de análises, para que a gente, então, dê todo esse subsídio técnico que será necessário para essa discussão do zoneamento aqui no estado de Mato Grosso. Eu só gostaria de destacar algumas coisas, a Marlene e o próprio Tiago já falaram bastante, mas eu vejo que, só para se ter uma ideia, né, a Marlene, no seu primeiro slide, citou ali, então, como um instrumento, né, de ordenamento territorial. Então, é exatamente isso. O zoneamento ele vai colocar quais são as zonas, aonde está a área protegida do Estado, aonde se tem mais aptidão, por exemplo, para a agricultura tecnificada, onde se caracteriza a agricultura familiar, e tudo isso pode gerar uma série de impactos produtivos, econômicos, sociais, né, quando a gente fala, inclusive, de empregos, e outros impactos sociais que podem vir, e logísticos, né? Então, é muito importante essa discussão hoje que está ocorrendo no Estado, porque ela vai determinar quais são as zonas de produção, as zonas de preservação,
Por exemplo, nós temos além da criação de novas áreas de proteção, nós temos a questão das áreas úmidas aqui do estado, também do estabelecimento delas, que tipo de produção que pode ser feito. E aí, por exemplo, tem toda uma discussão e também já uma série de iniciativas no Araguaia, né, para que também se estude e se aprofunde nessa discussão das áreas úmidas e aonde elas vão ocorrer, porque hoje nós estamos discutindo o zoneamento do estado do Mato Grosso inteiro. Ele vai virar um instrumento oficial aqui do estado, que vai impactar hoje, amanhã, daqui 2 anos, daqui 30 anos. Então, é muito importante essa discussão agora, porque, por exemplo, dentro do que a Marlene citou de áreas de uso diverso ou diversificados, você tem uma série de áreas de pastagem que tem potencial para a agricultura. Mas, dependendo de como vier esse texto, dependendo de como se estabelece, né, o que é essas áreas de uso diversificados, às vezes eu não vou conseguir fazer agricultura que tem potencial para fazer nessas áreas. Então, só para dar um exemplo do que esses impactos que podem ser gerados. Então, a minha ideia que era mostrar um pouco disso. A Marlene chegou a aprofundar ali em algumas áreas de proteção, e daqueles 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de criação de novas áreas, né, a gente já fez um cruzamento ali da nossa área de desenvolvimento regional, que daqueles um pouco mais de 3 milhões de hectares, ali são produzidas anualmente quase 650 mil hectares de soja, milho, né? Então, enfim, e aí essa área, né? Ela vai ficar para dentro da área protegida? Então, realmente, são situações bastante preocupantes, né? E que a gente já começa a gerar uma série de indicadores e mapas nesse sentido. Então, só para dar um outro exemplo também de quão importante é isso, né? A gente, como eu disse, os impactos são na questão produtiva, na questão econômica, porque aí, poxa, se eu deixo de produzir esses 650 mil hectares de soja, de milho, por exemplo, quanto que se perde de receita nesse município, o próprio FETAB para o governo. Então, não é só um efeito para a produção ou para o produtor, é um efeito para aquela região, para aquele município e para o Estado, no seu ponto de vista de arrecadação, de geração de empregos. Então, por isso, é muito importante todos esses estudos e análises. Falando um pouquinho da questão de logística, também para não tornar a questão aqui um pouco mais simples, nós estamos tendo um exemplo agora, né? A safra de soja, ela basicamente se aglomerou aí em 15, 20 dias, né? Boa parte dela sendo colhida agora. Nós temos uma situação na BR-158, né? Onde eu tenho um trecho não pavimentado, só que o governo federal não tem o que fazer, porque ali tem uma área indígena. Assim vai acontecer também, por exemplo, se eu quiser uma licença, a hora que eu quiser passar com a FICO naquela área protegida que vai ser criada, né, em relação aos licenciamentos e tudo que eu preciso para gerar não só a questão logística de ferrovia, mas também de rodovias estaduais ou federais. Então, olha a importância, né, de estudar um pouco melhor todas essas áreas e o próprio planejamento de desenvolvimento econômico do Estado nos próximos anos, né? Porque eu tenho 2 áreas que estão sendo criadas, que impacta a FICO, que é essa ferrovia de integração do Centro-Oeste, né? Que está saindo de Goiás e está chegando, para chegar em Mato Grosso via Água Boa e cruzar o estado no sentido leste-oeste até Rondônia e daí para frente, né? Ela tem um traçado. E a própria Ferrogrão, né? Que a gente também está numa série de discussões de viabilização dessa ferrovia, e também tem uma área lá na região norte do estado protegida que pode influenciar e impactar todo esse processo da Ferrogrão. Então, para resumir tudo aquilo que eu disse aqui, nós estamos gerando uma série de estudos. Os impactos realmente em algumas áreas, em alguns municípios, eles são bastante relevantes. Tem a situação de Cocalinho, por exemplo, né, que fica na área protegida ali e ainda pega uma parte também das áreas úmidas. Então, realmente, a gente tem esse olhar, porque a gente sabe que algumas regiões vão ser menos impactadas, outras regiões vão ser mais impactadas, mas, de qualquer maneira, a gente vive no mesmo estado, os impactos vão todos nós vamos sofrer. E não só pensando no que existe hoje, como eu estou falando, mas principalmente no potencial que o nosso estado tem de evolução em agricultura, pecuária, agroindústria, mineração. A gente também fez uma série de análises também com base nos dados de potencial de mineração aqui do estado, que vai ser impactado também, está sendo impactado, né? Todo o trabalho também que a gente tem dado apoio para o CIPEM,
na questão do manejo florestal aqui também sustentável dentro do Estado. Então, realmente, pessoal, é um assunto transversal, não é um assunto simples, é um assunto complexo, mas eu trouxe aqui um pouco dos exemplos do que a gente está trabalhando, junto aqui à ProSoja, o Fórum Agro, as outras instituições, como eu falei aqui, o CIPEM, que também a gente tem dado esse apoio, para que a gente, de maneira rápida e também bastante consistente, prepare essas propostas de ajustes e melhorias nesse material, para que a gente não tenha um prejuízo maior, do ponto de vista econômico, no futuro. Então, é isso. Eu agradeço, por enquanto, o convite e a parceria aqui da ProSoja e me mantenho à disposição. Bom, pessoal, nosso presidente, Fernando Cadori, já chegou, já está aqui na mesa conosco. Eu vou fazer só mais algumas contribuições aqui e, de imediato, eu passo para ele depois fazer os encaminhamentos. Mas eu quero começar aqui falando da importância da ProSoja responder essa consulta. Como a Marlene já colocou aí, de forma exemplar, não são todas as diretrizes do zoneamento que impactam o setor agropecuário, mas as que impactam, elas trazem grandes impactos, né? Elas trazem impactos na logística, né? 78% dos projetos atuais da logística no estado hoje pode ser impactado. Para se ter uma ideia, se a proposta atual do zoneamento foi implantada do jeito que está, de imediato, mais de 380 mil hectares de soja deixam de ser produzidas e as áreas que ainda têm aptidão agrícola, principalmente em cima de pastagens, 69% dessas áreas também poderiam ser impactadas. Fora, como o Daniel já mencionou, os impactos sociais, né? O município de Cocalinho, que é um município pobre, com IDH baixo, seria totalmente privado do desenvolvimento agropecuário, porque o zoneamento pega todo o município, né? Cocalinho hoje é um dos maiores fornecedores de calcário ali para a região, né? Principalmente para Canarana, aquela região, para a produção agrícola, e até essa produção de calcário ela ficaria inviabilizada. Então, assim, são vários impactos sociais, econômicos dessa proposta, e por isso a importância da ProSoja como entidade representativa de classe dos produtores de soja e milho está fazendo a sua contribuição nessa consulta pública. O ideal seria que todos os nossos associados fizessem a contribuição. Mas a resposta no site do governo não é que ela é difícil, mas ela é muito chata, muito complexa de se fazer. Precisa de certificado digital, o produtor teria que ler todas as diretrizes, entender quais diretrizes seriam impactantes para o município dele, mas a ProSoja já fez todo esse trabalho. Inclusive, nos próximos dias, nós já fizemos o trabalho para todos os 144 municípios do estado. A equipe da Marlene aqui já fez esse trabalho. Nós vamos estar disponibilizando para cada município os shapes, os impactos, as diretrizes que impactam aquele município, para também vocês terem conteúdos para fomentar essa discussão local aí nos seus municípios. De qualquer forma, nós temos um prazo muito curto para responder a consulta, até dia 18 agora. Então, a sugestão seria que a ProSoja faça essa resposta como entidade, né? Essa resposta até o dia 18 no site do governo. E, posteriormente, esse encaminhamento o nosso presidente Fernando Cadori vai fazer. A ideia é que a gente também protocole um documento físico para o governador do estado de Mato Grosso, com a lista de todos os nossos associados, ratificando essa nossa resposta, né? Então, assim, dessa forma, a gente conseguiria abranger a vontade e a resposta de todos os associados em um único documento. Um formalmente na base digital do governo, pela ProSoja, e outro fisicamente, diretamente para o governador, com a ratificação de todos os nossos associados. Não podemos nos furtar de responder esta consulta. Como a Marlene apresentou ali, a gente já fez isso para todas as diretrizes, para todas as zonas, para todos os municípios. Já analisamos todas as diretrizes que impactam cada zona, cada município. Já temos as respostas ou para alteração, ou para inclusão, ou para exclusão, e é isso que nós vamos fazer em nome da ProSoja formalmente no site da Secretaria de Planejamento, e posteriormente a ideia seria essa: pegar essa mesma consulta que a gente protocolou de forma digital
e protocolar de forma física com a lista dos nossos associados, ratificando esse nosso posicionamento. Isso é uma sugestão que a gente está trazendo aqui, né? Vamos fornecer todos os materiais que vocês quiserem também, além desses que já foram apresentados aqui. Eu vou passar aqui para o nosso presidente, mas não sei se ele também vai querer abrir a palavra para alguém, provavelmente alguém também que está aí na plateia, digital, queira dar a sua opinião. Nós estamos abertos aqui também, antes de finalizar a live, para ouvir a todos que estão presentes, que querem se manifestar, para, ao final, o presidente Fernando Cadori poder fazer os encaminhamentos. Pessoal, vamos abrir a palavra, né, para quem está aí na plateia, online. Quem quiser se manifestar, acho que tem um sinalzinho aí que pode levantar a mão, ou levanta a mão mesmo com gesto, né? Ou pode já se apresentar e começar a falar que o som está aberto aqui. Se alguém tiver alguma contribuição ou alguma dúvida, ou querer dar alguma opinião, a palavra está aberta para quem está online. Eu acho que é o seu Raul, não estou conseguindo ver, que está meio longe, seu Raul, mas não é seu Raul não, mas pode falar que a palavra está aberta. É que eu estou longe da tela, não estou conseguindo ler o nome e nem ver direito a pessoa, mas pode falar quem levantou a mão. Tem que tirar do mudo, pessoal, para poder falar. O Wellington está ouvindo? Estamos ouvindo. Redivo aqui de Sinop. Primeiro, parabenizar pelo trabalho que a ProSoja fez em relação ao zoneamento. Eu confesso que a gente não acompanhou isso, dada a complexidade do fato, mas eu queria colocar uma coisa assim, eu acho que não dá para aceitar, de hipótese alguma, que se queira ampliar a área da reserva no nosso estado. Eu acho que é muito pelo contrário, eu acho que nós temos que ver ainda os bolsões produtivos, que têm um potencial produtivo muito forte nas regiões pré-estabelecidas, que têm condições, e ampliar a área plantada, reduzir essa área de reserva legal, de 20% para 50%. Eu acho que esse é o anseio dos produtores. Eu sei que é utopia falar isso aí, mas eu acho que do jeito que nós estamos, acho que ao invés de pensar em aumentar a área da reserva legal e criar mais parques e coisas assim, nós temos que pensar em ampliar a área produtiva. Então, tem um estudo aí que entre o paralelo 11 e o paralelo 13, em 18 municípios dessa região, você poderia dobrar a área de incrementar mais 10 milhões de hectares no processo produtivo, só nesse, entre o paralelo 11 e o paralelo 13. Você dobraria a área de plantio de soja no estado do Mato Grosso. Então, eu digo assim, é impossível de aceitar, não tem como aceitar a tentativa desse povo de querer ampliar as áreas da reserva legal do estado. Eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo aí é louvável aí, de contrapor essa intenção. Você vê que eu acho que o governo cria dificuldade de fazer uma coisa complexa justamente para inibir que as pessoas aí participem e atuem e participem nesse sentido. Então, essa é a minha colocação. Obrigado, Redivo. É justamente isso que a gente está analisando, né? Primeiramente, o impacto de toda essa criação aí de áreas de conservação, unidades de conservação de mais de 3,5 milhões de hectares, e especialmente em cima das áreas de agropecuária, né? Já identificamos todas as diretrizes que realmente impactam e estamos fazendo, a ideia é que a gente faça as nossas propostas de alteração, inclusão ou exclusão. Alguém mais, pessoal? Está aberta a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Posso me dirigir a palavra? André? Pode iniciar. Maravilha. Boa tarde a todos. É um prazer estar presente, inclusive nessa reunião tão importante que a ProSoja convida os produtores, né? Eu falo da região de Alto Paraguai, Diamantino. Nós temos uma propriedade rural dentro da APA de proteção sustentável do Rio Paraguai. E eu gostaria de pontuar, dentro dessas diretrizes que foram criadas, inclusive eu até participei de
do grupo de trabalho, né, para debater esse zonamento, a respeito das diretrizes criadas nessas APAs em específica, não só na nossa, mas também de todas aquelas do estado do Mato Grosso. Em especial, nessas zonas, inclusive elas foram pontuadas pelo item 313. E nessas zonas eles criaram a diretriz UC7, que faz o controle e a proibição de uso defensivo, né? Então, uma vez criada, ou nas que já foram criadas, pode ocasionar a paralisação da atividade produtiva, né? A ProSoja já tem esse quantitativo de áreas que serão prejudicadas, mas eu gostaria de reforçar esse pedido e essa análise com carinho nessas áreas específicas. Eu vi até a Marlene dizendo que as áreas que já existem, áreas de proteção, está tudo certo, já foram criadas. Correto, realmente já foram criadas. Contudo, tem que ter essa ponderação nessas áreas especiais, em especial, né? Justamente para evitar o controle em cima dessas áreas, né? Pedir essa atenção para a ProSoja de forma bem objetiva, para não tomar o tempo aqui da reunião. Muito obrigado. Depois a Marlene pode comentar, André. Vamos deixar a palavra aberta aqui ainda para outras pessoas que queiram se manifestar e depois a gente pode responder algumas dúvidas que surgirem ou opiniões. Alguém mais quer falar, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É Rogério Rodrigues aqui de Sinop, também do Sindicato Rural. Ok? Ok, Rogério. Até retificando aí o que o próprio nosso presidente Redivo colocou, o zoneamento vem, na verdade, para restringir. A gente acompanhou o zoneamento anterior, 2004, 2005, enfim, quando foi debatido, onde foi feita uma grande politicagem no estado do Mato Grosso. Somente isso que aconteceu. Se gastou aí muito recurso para fazer as audiências no estado todo, que não levou a nada. A gente acompanhou diversas dessas audiências. E a gente espera que nesse momento agora, e nessa nova discussão, não aconteça de novo tudo isso. Eu acho que a ProSoja está atenta, né? É um órgão técnico que nos representa, para que realmente seja feito um zoneamento de acordo com a realidade do nosso estado. Esses dados e essas informações que tem, inclusive dentro do próprio zoneamento agora que está aí se colocando, também já está desatualizado novamente. E a gente coloca com muita preocupação que o Código Florestal Brasileiro deu a prerrogativa dos estados aprovarem o seu zoneamento. E nós já temos hoje no Brasil 12 estados que aprovaram o zoneamento. E Mato Grosso ainda está aí com essa pendência, e é a grande oportunidade que nós temos, e isso eu quero colocar aí, principalmente a todos vocês técnicos, o presidente aí da ProSoja, Cadori, que a nossa região específica, aí onde o Redivo colocou, entre o paralelo 11 e o 13, onde nós temos aqui 14 milhões de hectares em 19 municípios, e que produz, e a lei é restritiva para 20% de abertura e 20% para produzir numa região tão próspera, né, que nós temos aqui na nossa região, hoje com infraestrutura, com energia, com o povo que está aqui, para realmente produzir, que veio para isso, e nós temos essa restrição diferente do resto do estado. De Sorriso para lá não existe essa preocupação. E nos preocupa muito essa bandeira ser levada à frente, porque ela é uma bandeira mais específica dessa região norte nossa. Eu lembro quando participei aí como membro da FAMATO, da Comissão do Meio Ambiente, que as pessoas e os outros colegas nossos de Tangará da Serra, de Rondonópolis, enfim, do resto do estado, não tinham preocupação com o que nós temos aqui. Então, essa preocupação nossa ela é específica, que nos restringe, faz com que essa região nossa não se deixe produzir, e há essa marca, né, dessa preservação de 80%, que não é condizente com a realidade. Não é certo, não é justo, não dá para engolir que a lei daqui
seja do estado do Amazonas, onde só tem 2 ou 3% do estado todo aberto. Ou seja, do resto da Amazônia, é muito diferente essa região nossa aqui, onde as pessoas já estão e tem todas as condições para se produzir com essa tecnologia, e temos que preservar 80% das nossas áreas, sem ganhar nenhum incentivo e nenhum centavo até hoje, né, para que a gente preserve essas áreas. Então, o zoneamento tem, no seu artigo 12, a possibilidade, desde que seja feito o zoneamento no estado ou nos estados, que a gente tenha a possibilidade de compensar aqueles que já abriram nos 50% e também a possibilidade de a gente ter a oportunidade de continuar a produzir nos 50% naquele direito que nos roubaram, sem nenhuma audiência, sem ouvir nenhum ser humano da Amazônia, nos roubaram 30% do nosso direito que nós compramos, pagamos e viemos do sul do país, do Brasil inteiro, para produzir. E, quando amanheceu o outro dia, né, o Fernando Henrique, juntamente com aquele Sarney Filho, tiraram de mão grande o nosso direito. Então, há oportunidade, dentro do zoneamento, de a gente inserir, né, e o próprio IMEA, em 2008, já fez esse estudo, né, nós iniciamos em 2006, depois foi aperfeiçoado pelo IMEA, né, esses dados, informações, e a gente tentou, dentro do próprio Código Florestal Brasileiro, onde o município de Sinop tinha uma cadeira junto ao CONAMA, em Brasília, e a gente representava lá como secretário de Meio Ambiente aqui do município, e nós não conseguimos fazer com que demonstrasse a diferença dessa região em relação ao resto da Amazônia. Então, nós somos prejudicados, e estamos interpelando aí, principalmente a ProSoja, para que nos brigue por nós, lute por nós, porque, infelizmente, poucos lutam para isso. Nós temos aqui o nosso guerreiro, que é o Galvão, o Redivo, hoje, e outras pessoas, mas poucas pessoas brigam para isso. Então, eu estou pedindo, implorando para que vocês, né, que estão aí hoje discutindo, são técnicos capacitados, para que vocês insiram essa região específica. Nós estamos pedindo como específica, dentro desses 19 municípios. Acredito que esse estudo já está aí na mão de vocês, foi passado, acredito, pelo Redivo, nosso presidente aqui de Sinop, para que vocês insiram um documento demonstrando exatamente o que o Estado está perdendo em FETAB, em imposto, e as pessoas estão perdendo tempo aqui em conservar apenas calango nessas áreas aqui, porque para nada serve. Temos, como já falei, o asfalto na frente, a energia na frente, o secador ao lado, a ferrovia já apitando o trem por aí, e nós temos que ficar aqui olhando um para a cara do outro, sem poder produzir. Então, há um apelo para isso. A gente está sofrendo muito, além, né, de eu, no meu caso específico, levar só 7 anos para aprovar o meu cargo, só 7 anos, e agora, quando eu encaminhei em 2010, saiu em 2017, e agora mais 3 anos para a gente ter a oportunidade de abrir esses 20%. E há uma novidade importante que eu já quero antecipar a vocês. Dentro desses 20% que nós estamos abrindo, nós não vamos mais queimar as áreas. Se um dos problemas era queimar ao derrubar, nós estamos já num processo de fazer o cavaco e queimar ali nos fornos, né, da Bung, Cargill, da Impasa, enfim. Se esse era um problema, não é mais, porque isso hoje tem valor, né, e a gente precisa avaliar também esse ponto de vista. Então, era esse o meu ponto, né? Obrigado aí e desculpa aí pelo desabafo. Rogério, obrigado. Só para fazer um esclarecimento inicial, essa discussão das audiências públicas, elas ainda podem acontecer depois que o governador mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Aí é papel da Assembleia, sim, promover essas audiências, mas também vai ser muito importante, quando tiver essas audiências,
vocês terem na mão toda essa documentação técnica que a gente está produzindo aqui, nós vamos enviar, inclusive para todos os municípios, para vocês terem embasamento para essa discussão. Você tem razão, uma parte do zoneamento já está desatualizada, é por isso que na consulta pública nós temos a oportunidade, inclusive, de fazer inclusões, e nós vamos fazer essas inclusões, não só para a região do Médio Norte, mas para todas as regiões do estado, para todas as zonas. É uma preocupação hoje de praticamente todas as áreas do estado. Ali no Araguaia, o Araguaia é muito impactado, todas as regiões do estado são impactadas. E é uma preocupação também do governo, porque imagine, com a criação de todas essas áreas de unidade de conservação, o governo perde muito em economia, perde muito em produção agrícola e, consequentemente, em economia, né? E social, perde socialmente, perde, inclusive, socialmente. E, mais uma vez, aqui eu ressalto a importância da gente fazer as nossas contribuições nessa consulta pública, nesse momento, nós, a ProSoja, até para dar um respaldo para o governo técnico do que ele pode fazer. Se ele vai pegar essa proposta atual e jogar no lixo e construir uma nova, ou se ele vai realmente usar aqueles nossos argumentos técnicos de proposições para estar fazendo a alteração dessa proposta. É isso que ele quer da gente, do setor produtivo, que a gente faça essas propostas e contribuições para ele tomar essa decisão, até antes de enviar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Pessoal, mais alguém? Oi. Thaís. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tenho uma proposição a mais. Eu vejo que está se falando em incluir, excluir itens dentro das categorias, alterar o que está nas categorias. Mas eu vejo que a gente tinha que batalhar para aumentar a área das categorias ali de agricultura e pecuária e diminuir as áreas de uso diversificado e áreas protegidas. Eu vejo dessa forma também. Nós temos uma unidade lá em Porto Alegre do Norte que ficaria ali nas áreas de uso diversificado. Então, a gente pede também para tentar diminuir essas áreas de uso diversificado e aumentar as áreas de agricultura e pecuária. Anotado aqui, né? Estou até com a Marlene aqui, ela não está aparecendo na tela, mas eu já consultei ela aqui, já está anotado. A gente ainda não terminou todas as análises, né? Nós mesmo nos demos o prazo aí de pelo menos até sexta-feira terminarmos a análise para na semana que vem a gente está fazendo subir o documento, né, publicamente. Já está anotado a sua contribuição, a sua opinião. Nós vamos fazer essa análise em relação à área de vocês aí de Porto Alegre do Norte. Mais alguém, pessoal? Sim, eu posso falar? Pode falar. Tá. Pode. Tá. Eu sou Carmen Bruder, eu sou vice-presidente da Associação dos Fazendeiros do Vale do Araguaia, né, da FAVA. E como disse antes de você, o seu antecessor, talvez o Vale do Araguaia seja a região mais prejudicada em todo esse zoneamento. Ainda que seja difícil dizer o que é mais prejudicado, né? Porque o zoneamento está tão aquém do que nós precisamos, do ponto de vista social, econômico e ecológico, que é difícil dizer quem foi mais prejudicado. Mas nós perdemos 4.600.000 hectares de área produtiva com esse zoneamento, né? E, então, o que nós estamos com dificuldade? De dizer o que nós sugerimos, porque, para nós, esse zoneamento, no que tange ao Vale do Araguaia, tem que ser mudado na totalidade. Então, eu queria uma orientação sua, né? Inclusive, nós orientamos o nosso pessoal a não responder a consulta no site, porque da CEPLAG, porque não tem o que modificar, tem que modificar tudo, né? Então, nós queríamos uma orientação de vocês. Como é que vocês acham que nós, do Vale do Araguaia, devemos proceder? Carmen, como vocês já têm uma associação constituída, vocês também podem fazer a resposta, inclusive referente somente às zonas que impactam vocês aí, né? Inclusive, propõe a exclusão de todas as diretrizes. Isso está aberto até para outras pessoas jurídicas, outras associações, entidades representativas, né? Nós vamos fazer aqui como a ProSoja de uma forma geral,
mas vocês aí, como associação constituída e conhecem a especificidade da região, também podem fazer essa contribuição em relação àquela zona que impactam vocês, pedindo a exclusão total das diretrizes, né? E é muito importante que faça, porque hoje essa consulta pública ela já conta com mais de 33 respostas. A gente não sabe quem que respondeu, se é ONG, se é setor produtivo, quem que respondeu. Vamos supor que a maioria dessas respostas sejam de ONGs, né? O governador ele vai ficar numa saia muito justa, porque ele vai falar o seguinte: bom, eu coloquei em consulta pública, o setor produtivo não respondeu, agora eu tenho aqui só uma versão, que é a versão que apoia o zoneamento, como é que eu vou sair dessa saia justa? Eu não vou ter como nem propor alteração, vou ter que mandar do jeito que está para a Assembleia Legislativa. Então, é muito importante também que associações representativas do local, daquela zona específica que possa ser impactada, possa também fazer a sua resposta. Pode fazer no PJ, no CNPJ mesmo da associação, e se optar realmente que não tem que mudar nada ou não alterar nada, que tem que excluir tudo, pode fazer essa opção, inclusive, para excluir todas as diretrizes. E nós faríamos isso num documento que seria enviado à secretaria ou é possível fazer isso num documento, não é isso? Porque dentro do site não vejo como. Na verdade, teria que fazer dentro do site. Se for o caso, o que eu sugiro para a senhora? Imprimir, né, pegar a zona que impacta aí o município da senhora ou a região, imprimir as diretrizes e clicar e destacar, pelo menos para nós, quais são as que impactam. Ou se for todas, fala, não, eu quero exclusão para todas. Que daí, de repente, nós aqui da ProSoja, com o nosso suporte, podemos ajudar vocês a estarem respondendo isso no site. Tá. Ou melhor, ou pode fazer o seguinte: mandar as diretrizes da zona que impactam a região da senhora e falar, não, eu quero que exclui todas essas diretrizes. E aí a gente inclui essa exclusão na nossa resposta. Certo. Certo. E como é que eu envio isso para você? Você vai anotar aí o e-mail, pode mandar direto para o e-mail Marlene. Espera aí só um minutinho. Marlene. Marlene.lima. Marlene.lima. @aprosoja.com.br. aprosoja.com.br. Tá. Nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho técnico, né? Que para respaldar as nossas inconformidades e as nossas sugestões, né? Do que pode ser feito, que não é nada do que está contemplado, porque eu não sei se você sabe, o que está contemplado para nós fora os 2 parques que se tornam totalmente reserva, né, e seriam desapropriados, 1 milhão e poucos mil hectares, o restante dos 4.600.000, nós podemos fazer pecuária extensiva, pesca pantaneira e ecoturismo. Então, como é que aproveita um zoneamento desse? O que nós vamos fazer? Fazer ecoturismo em 4.900.000 hectares? Haja gringo para você trazer para ver isso tudo. Só um ponto, dona Carmen, como nós temos até o dia 18 da semana que vem, a gente quer fazer no máximo essa resposta no site até dia 17, até para não ter congestionamento, às vezes correr o risco no dia 18 de não conseguir fazer. Se a senhora conseguir mandar para nós essas diretrizes que a senhora quer que exclui até mais ou menos aí dia 16, por aí, no e-mail da Marlene, a gente já consegue incluir essas exclusões na nossa resposta. Nós vamos fazer isso. Nós vamos te mandar o nosso estudo técnico e você inclui por aí, por nós também. Tá bom, pode deixar que a gente vai fazer. Tá bom, obrigado, dona Carmen. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal, quer falar? Pessoal, teria mais alguém para se manifestar? Eu gostaria, Wellington. Posso, Xisto? Pode manifestar, sim. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou o Xisto, sou diretor executivo do Fórum da Agropecuária
E eu quero começar parabenizando vocês da ProSoja por essa conversa franca, direta com os produtores, que são os primeiros e os principais interessados nessa questão do zoneamento, que está vindo de maneira muito ruim e impactando todo mundo, né? Não consegui encontrar ninguém até agora que fosse favorável ao que está sendo apresentado aí. Então, essa medida que a ProSoja tomou de abrir essa linha direta com todo mundo, de mostrar que está sendo feito um trabalho, é louvável, necessária, e isso precisa acontecer com frequência. Parabéns para vocês. E dizer para todo mundo que está conosco nessa transmissão que o setor está agindo, o setor não está parado. Foi feita uma reunião lá no começo do mês de fevereiro sobre essa questão, logo depois que foi colocado em discussão esse zoneamento, essa coisa toda. Vieram 9 deputados participar da reunião, o Fernando Ferri participou em nome da ProSoja, ele fez uma fala bastante contundente contra essa proposta que está sendo colocada. E desde aquele momento foi criado um grupo de trabalho com a participação da ProSoja, que a Marlene tem representado vocês também de forma bastante intensa, elaborando um documento. Nesse documento estão participando o Fórum Agro, né, composto pelas entidades que representam, que são a FAMATO, a Crimate, a Crismate, a Prosmate e a AMPA, junto com a ProSoja, e também algumas entidades que fazem parte de outros setores, como, por exemplo, a FIENTE e o CIPEM, que estão preocupados de perto também com essa questão do zoneamento. E estamos na parte final já da elaboração do documento que foi solicitado pelo deputado Gilmar Dal Bosco, para que a gente leve até a Assembleia e com esse documento provoque-se uma reunião estendida da Assembleia Legislativa com o governador e a presença dessas entidades que estão assinando o documento, a ProSoja inclusive. Somos contrários à forma como está. Todo mundo sabe que tem que ter um zoneamento porque é determinação nacional, a gente respeita, mas não respeitamos essa proposta que está sendo criada, que é uma proposta, como já foi dito aqui, antiga, ultrapassada. No documento que está sendo elaborado, a gente fala muito fortemente sobre isso, de que ele foi calcado em cima de alguns documentos que não têm nem validade mais, que estão fora da escala que o zoneamento determina. Então, só para que todo mundo fique ciente que o setor agro está unido, nós estamos juntos querendo buscar uma solução para essa questão. E a proposta que está sendo do setor é justamente a de que seja feito um novo documento com a tecnologia de agora. O que nós temos, né, é um documento que foi criado com tecnologia antiga, querendo mirar o futuro. E o que nós buscamos é que a Assembleia, que os nossos representantes, juntamente com as entidades, tenham uma reunião com o governador que mostre que todo mundo está insatisfeito com essa proposta e que, a partir daí, a gente tenha a criação de um novo documento com tecnologia de ponta. Bom, gente, era isso. O Fórum Agro está à disposição. Eu agradeço muito a parceria da ProSoja nesses trabalhos e conte conosco, tá? Obrigado, Eto. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Xisto. Bem observado, pessoal. Essa iniciativa aí também é uma iniciativa do Fórum Agro, né? Trazer todo o setor produtivo do Estado para essa discussão, né? Como o Xisto bem observou, foi uma reunião que nós fizemos entre o setor agropecuário, o setor da indústria e o setor do comércio, né? Com os deputados estaduais. Estamos acompanhando de perto também, ainda que o projeto não esteja na Assembleia, como é que está essa movimentação lá dentro da Casa de Leis. Mais alguém, pessoal? Seu Rui? Seu Rui ou Patrícia? Seu Rui, né? Wellington, está me ouvindo? Estamos ouvindo, seu Rui. Wellington, eu estava determinado a ficar quieto ouvindo todo esse evento, mas pela manifestação do Xisto, eu darei mais uma contribuição histórica. Esse processo começou em 1988, no governo do Bezerra, iniciando o governo do Jaime Campos, nossos governadores. Há mais de 3 décadas nós estamos em deblateração técnica, filosófica e ideológica a respeito do que nós queremos para o nosso ambiente, para o ambiente onde nós vivemos. Eu participei fortemente das audiências públicas, conduzidas magistralmente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E, se não me falha a memória, foram mais de 18 audiências públicas. Houve um envolvimento maciço, isso ocorreu lá num dos governos do Blairo Maggi, né?
em que houve, inclusive, a cooptação de entidades que não tinham representação efetiva na sociedade para participar, e nós ficamos em situação muito desfavorável à época, naqueles embates político-ideológicos que nós tivemos. Agora, novamente, ressurge o tema por uma determinação de lei federal, né, como bem falou o Xisto, é necessário cumpri-la, mas, efetivamente, quando começou esse trabalho, eu citarei o município de Nova Maringá. Nova Maringá, em 1989, não plantava 1 hectare de soja. Hoje, o município planta 250 mil hectares. A paisagem do estado de Mato Grosso, partindo do exemplo de Nova Maringá, mudou radicalmente. Mas, desde a época, nós fomos acossados por legislações de toda a ordem. E a FAMATO fez um trabalho brilhante de compilação de diferentes legislações que foram aplicadas sobre nós. Inclusive, esse companheiro de Sinop, que se manifestou anteriormente, né, lembrou da famigerada medida provisória 2166, o Fernando Henrique Cardoso, em 2000, quando sequestrou os nossos ativos, né, com a mão grande, né, cometendo esse crime contra a economia, a sociedade e o futuro do Brasil. E o que nós recebemos na continuidade? Punições e punições, porque o direito adquirido não foi respeitado. Né? E assim, novamente, a gente está nessa balada sistematizada, que não sei de onde saem esses movimentos tão fortes, a ponto de nos deslocarem para participarmos desses embates político-ideológicos, né? Para novamente rediscutir algo que já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que é o poder legítimo para aprovar as leis que devem vigorar em nosso Estado, no território mato-grossense. Não foi aprovado porque houveram restrições de outra ordem em outras instâncias e estamos novamente voltando. Então, a pergunta que eu também faço qual é o Mato Grosso que nós queremos? Né? Que Mato Grosso nós queremos legar? Nós, efetivamente, estamos cometendo um crime de lesa humanidade, malbaratando os recursos naturais do espaço territorial do nosso Estado? Se nós temos 63% dele amplamente preservado, é necessário ampliar unidades de conservação que afetarão o direito de propriedade, previsto constitucionalmente, né? Então, sim, a salvaguarda nossa, e aí depende exatamente da boa conexão e interlocução política, está na Assembleia Legislativa, nos nossos 24 deputados estaduais, que foram ungidos pelo voto popular para nos representar e cuidar dos interesses legítimos da sociedade. Essa proposta, inclusive, eu não tive acesso, né? Por mais que eu queira estudar e ler todos os dias, eu não tive acesso. Enfim, devo ser eu o incompetente para não ter tido acesso a essa proposta nova que está surgindo aqui, e tanto interesse, de fato, temos para defender os nossos justos interesses enquanto sociedade, enquanto cidadãos e moradores. E quando eu faço essa pergunta, vocês devem estar olhando que eu já tenho cabelos brancos, eu tenho 70 anos. Qual é o mundo que eu quero legar para os meus netos aqui em Mato Grosso? É um mundo de inconstância legal em que nós sempre seremos criminalizados, apesar da pujança produtiva, né? Será que as novas gerações que estão adentrando ao campo, que estão nos sucedendo, de fato têm a mão firme para aguentar o tranco, como nós aguentamos durante quase 4 décadas, fazendo esse Mato Grosso, mudando a sua feição econômica, dando uma contribuição, inclusive para a humanidade, já que assim é dito, estamos produzindo comida para o mundo, né? Mas nós ganhamos o quê? O que é que eu ganhei? Represálias? Autuações? Né? O que nós ganhamos? Então, nós temos que pacificar, do ponto de vista legal, a atividade econômica é tão importante, que é essencial para a vida de todos nós matogrossenses, né? E por isso que eu digo que temos que reforçar os laços e a interlocução com os outros poderes, né, de maneira altiva, mas com muita política e olhando nos olhos da nossa representação parlamentar, que é por onde a coisa tem que passar. Esse é o alerta que eu faço para as nossas instituições, né? E nesse
Fórum Agro, o Xisto é muito competente, né? É renomado no trabalho de articulação política que ele faz, para cumprirmos com desenvoltura a defesa dos nossos mais legítimos interesses que estão assentados em cima de uma realidade inatacável, pelo tanto que nós conservamos e pelo tanto que nós produzimos com sustentabilidade e um modelo que nenhum país do mundo replica. Isso é muito importante dizermos. Nós não somos produtores que não temos uma tecnologia ambientalmente sustentável, muito diferente do que é praticado por tantos outros, mas que nós temos que saber vender o nosso peixe. Né? E vender o nosso peixe significa dizer que internamente temos que fazer uma interlocução política qualificada. Essa é a minha contribuição. Obrigado, senhor Rui. Só para reforçar o que o senhor disse, né, quando o Fórum Agro nos fez o convite, não só à ProSoja, como aos demais setores da indústria e do comércio, para a reunião que o Xisto mencionou, de pronto nós atendemos, né, nos fizemos representar, estavam lá, sim, mais de uns 8 parlamentares, mais ou menos. Nós sabemos, sim, que o Xisto é competentíssimo nessa relação com o Poder Legislativo, né? Então nós não podemos, como setor, abrir mão dele também nessa relação com os poderes. Vou só fazer uma observação aí, foi bom o senhor ter mencionado sobre a proposta de 2011, que foi aprovada... Deixa eu ser deselegante e te interromper só um pouquinho, é que eu não posso deixar de agradecer. Muito obrigado, seu Rui, pelas palavras e estou à disposição a qualquer momento, tá? Valeu. Obrigado, Xisto. Só para agradecer. Obrigado. Obrigado, Xisto. Então, senhor Rui, só voltando um pouco para atualizar como é que está a situação daquela proposta de 2011, que foi sim aprovada pela Assembleia e sancionada, o que ocorre? Todos sabem que o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública para suspender a eficácia daquela lei que foi aprovada pela Casa de Lei e sancionada pelo governador. Conseguiu uma liminar em primeira instância. Esse zoneamento de 2011 ele está suspenso judicialmente e atualmente ele está em fase recursal no Tribunal de Justiça do Estado. Porém, ainda que se consiga uma reversão dessa decisão, nós sabemos como é que é o trâmite de um processo no judiciário brasileiro, né? Você tem aí terceira instância, você tem diversos recursos, a gente não sabe onde essa briga judicial vai parar. Então, só para fazer uma atualização de como está aquela proposta de 2011, e um fato muito sério aí, o senhor não falou diretamente, mas eu peguei um gancho, é que legalmente, para cada criação de unidade de conservação, tem que se fazer a indenização prévia, né? Isso é lei, né? E nós estamos aqui hoje com diversas unidades que foram criadas no estado de Mato Grosso, de conservação, que até hoje sequer foram indenizadas, né? E aí fica mais uma pergunta aqui, será que o governo vai ter esse recurso suficiente para indenizar todas essas áreas que está se propondo criar aí de unidades de conservação, né? Então essa é mais uma briga, mais um questionamento que nós queremos deixar posto para o governo do estado de Mato Grosso. Como é que você quer criar novas unidades de conservação se as que foram criadas sequer foram indenizadas, né? Legalmente. Então, assim, é mais uma pimenta que a gente vai colocar ali aos poucos para os parlamentares, para o governo do estado, juntamente aí com os demais setores produtivos. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Wellington, Zilton. Zilton. Eu estava olhando agora, o Marlene e o Thiago comentaram que tem no site da ProSoja, a gente quase não entra no site, a gente acompanha as coisas de uma forma diferente e acaba não entrando no site da própria entidade. Mas estava consultando os municípios, o meu município, Cláudio, no caso, Lucas do Rio Verde, Querência, Primavera do Leste, olhando o que tem as diretrizes lá, o que está em vermelho, que a equipe aí deixou frisado. É para inglês ver o que está se propondo aí no Código Florestal. São políticas públicas que podem ser implementadas sem se impor aos municípios esse tipo de restrição, vamos assim dizer. Então, creio que direcionar o Estado, sim. Agora, travar o Estado dessa forma, como está se propondo aí, não é viável. O Rui muito bem falou, é conhecedor há mais tempo que a gente, já tem uns par de janeiro a mais, e tem mais gente que acompanhou. Na época, eu acompanhei o zoneamento de Sinop, que é o município que eu estou hoje, tem a proposição de uma área de preservação,
Então, assim, a gente tinha extinguido essa dor de cabeça e ela está voltando novamente. Ela atua aí, Cláudia, a parte de Sinop, eu acho, Santa Helena, Itaúba e Marcelândia. Então, isso aí, hoje tem assentamentos dentro do próprio INCRA. Eu acho que o Estado não está usando a ferramenta certa para trabalhar. As políticas públicas para ser implantadas, para se melhorar a qualidade de vida do cidadão, são importantes, mas não se faz necessário amarrar e obrigar. O Estado está tirando o corpo fora para nos obrigar a cumprir o que ele tem que fazer. É o dever dele cumprir isso, não só o nosso produtor, enfim, sociedade em geral. Só isso. Obrigado pela contribuição, Zilton. Alguém mais, pessoal, pode estar aberto aqui. Fiquem à vontade para se manifestar. Eu não vi ali. Ou levanta a mão ou pode iniciar a fala, porque eu estou com dificuldade para ver toda a tela aqui dos participantes. Então, quem quiser falar, pode já iniciar a fala direto. Pessoal, eu não estou vendo aqui mais ninguém se manifestar. Se ninguém quiser mais se manifestar, eu vou passar aqui para o nosso presidente Fernando Cadori, para ele também fazer as considerações dele, né? Fazer os encaminhamentos finais aqui, e a gente depois, na sequência, já seguir para o final da nossa live. Mas, de qualquer forma, a palavra está aberta. Só a Marlene. Marlene me pediu a palavra aqui para fazer uma observação, então, antes de passar para o nosso presidente, ela vai fazer uma observação. Olá. Só dando um retorno aqui para o André, quando eu iniciei a fala falando das áreas protegidas já criadas, eu quis dizer que nós não íamos tratar delas nesse momento, porque nós estaríamos falando do impacto que as diretrizes estão trazendo. Mas, se você olhar lá dentro do nosso site, clicar lá no município de Diamantino, Alto Paraguai, que é a região sul aí, André, você vai ver que nós já elencamos essa questão desse indicativo de uso lá como risco. Se você abrir Diamantino, ela vai dar de cara no vermelho, que nós já estamos de olho, tá? No nosso farol, sim, essa questão do uso defensivos, né? Como vedação de uso do agrotóxico nessa região aí, tá? E dando retorno também para o seu Rogério, muito bem lembrado, essa questão do mapa de vegetação, essa abordagem aí da tipologia, dos 50% de exigência de reserva legal, que foi suprimido, eliminado, né, nas discussões, e que o Código Florestal trouxe essa diretriz como uso, né, para as nossas regiões, no paralelo 13, então o senhor nos chamou a atenção, mas já informo que isso está no nosso farol, tá? Já vimos dentro da metodologia da CEPLAG, ela não usou o mapa de vegetação, nós já identificamos esse furo, já estamos buscando subsídio insumos para que, me falaram que não é obrigatório colocar o mapa de vegetação no zoneamento nesse momento. Mas nós, como a ProSoja, não vamos deixar passar isso, nós estamos buscando esse insumo para validar, para buscar essa forma de validar o mapa de vegetação, e a nossa esperança é ainda tentar buscar solução para a questão da tipologia florestal. Tá? Então, está no nosso farol, e obrigado, seu Rui, lembrou aí dos trabalhos que eu tive na ProSoja, do primeiro mês de entrada na ProSoja, ficamos debruçados aí 4 meses, não fiz outra coisa a não ser trabalhar naquele documento naquela época, né? Informo que naquela época já era difícil, mas nós evoluímos também. Esse ano, né, nessa consulta pública, nós conseguimos ter ferramentas que naquela época não tinha. Naquela época, realmente foi na unha mesmo, a gente tinha que fazer as diretrizes no cadernão, eu e a Amado ficamos 4 meses debruçados junto com o pessoal da FAMATO na época, né, e realmente foi difícil. Para você ver o nível de evolução de ferramenta, nossa equipe interna aqui da ProSoja, nós fizemos isso quinta-feira à tarde, nós começamos a trabalhar em cima disso, trabalhamos final de semana, quando foi ontem à tarde, nós finalizamos, e hoje de manhã finalizamos o nosso trabalho para estar aqui nesse momento com vocês. Então, nós estamos debruçados neste assunto, e gostaríamos muito que cada um de vocês que se sentissem impactados no seu município, entre no site nesse momento, olhem as diretrizes, porque esse trabalho que nós fizemos foi
pensando em levar essas informações para vocês, o que realmente está impactando na sua vida, na sua propriedade, na sua região. Olhe lá por município, por zona, se você clicar, você vai abrir todas as zonas naquele município e já vai poder até, se quiser, contribuir conosco nesse trabalho, tá? Agradeço aí a presença, mais uma vez, de todos vocês. Obrigada. Pessoal, só antes de passar para o nosso presidente Fernando Cadório, fazer só uma observação, depois nós vamos disponibilizar aí nos grupos do WhatsApp, enfim, o link dessa live, né, para vocês viralizarem aí também para os demais produtores que quiserem acompanhar, saber o que foi discutido aqui, enfim. E toda a documentação que nós vamos produzir fisicamente aqui também para esses 144 municípios, nós também vamos estar disponibilizando para todos. Eu vou passar então para o nosso... Alguém mais quer falar, pessoal? Senão eu já vou... Perdão, desculpa, eu não sei se me permite, só claro. um retorno. Na verdade, é só uma recolocação ali. Tá bom, mais para Marlene, né? Peço perdão mais uma vez, mas é de forma bem rápida. Marlene, não, perfeito, eu entendi. Claro que o foco é na criação das novas, pelo impacto que vai ser gerado. Com certeza, realmente, tem que ser o foco também. Eu tive a curiosidade de entrar no site também para dar uma olhada qual que era a diretriz. Só que é esse fato que eu gostaria de atentar. Ali nas diretrizes que estão em vermelho, não constam a das unidades de conservação, tá? A da unidade de conservação é a zona 313, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, me corrija se estiver errado, tá, Marlene? Me corrija se estiver errado. É só para verificar, porque eu já fiz a minha contribuição lá e eu queria saber se está certo. Porque quando ele coloca identificar a diretriz que eu acrescento é a UC7. Que fala controlar ou proibir o uso defensivo especificamente nas unidades de conservação, né? Que a gente sabe que, por lei, as unidades de conservação ela tem que ser dirigida pelo plano de manejo, né? Não pelo zoneamento agrícola, né? E como eu já tive algumas reuniões com você e com a equipe, era mais para frisar essa parte das unidades de conservação, não especificamente só de Alto Paraguai e Diamantina, mas, enfim, do estado inteiro como um todo, né? Inclusive das eventualmente novas que poderiam ser criadas, que, diga-se de passagem, pode ser até mesmo por decreto, né? Então, é só para frisar muito que esse zoneamento me preocupa muito nesse enfoque, né? Obrigado aí, desculpa aí mais uma vez pela intervenção. Obrigado, um abraço. Imagina, nós que agradecemos, é para isso mesmo que nós estamos aqui, para trazer o debate, para ouvi-los, e está no nosso farol, sim, tá? Nós olhamos e nós já estamos observando essas indicações de uso também nas criadas. Mas eu conto com a sua ajuda, viu? Não vai pensar que você vai fugir dessa, não. Eu vou buscar você, vamos continuar nossas discussões e os nossos trabalhos aí. Obrigada pela sua contribuição de sempre, sempre ajudando a gente. Muito obrigada, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Tem uma pessoa que pediu a palavra pelo chat, a Natália Cordeiro. Natália, a palavra está aberta para você. Natália Cordeiro quer falar ainda? Bom, eu vou passar a palavra para o nosso presidente Fernando Cadório, aí no final, se a Natália quiser voltar com as contribuições dela, né? Aí ela... Oi, eu estou aqui. Quer falar, Natália? Está aberta a palavra. Deixa eu só falar uma coisinha. Nós tivemos na CEPLAG junto... Oi. Vocês estão escutando? Estamos escutando. Está conseguindo escutar? Sim, nós estamos escutando. Nós estivemos na CEPLAG junto com a Daniela, que é a presidente do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, o professor Chico Graziano, que é aquele comentarista agrônomo da CNN. Nós protocolamos uma proposta, uma contraproposta à proposta do governo. E, assim, nós queríamos saber se nós entregamos essa proposta para vocês também juntar aí, ou só aquela que nós protocolamos lá na CEPLAG, que está bom. Natália, quanto mais contribuição a gente tiver, até para subsidiar a gente na nossa resposta, é melhor. Então, assim, se você puder encaminhar realmente a proposta que vocês protocolaram para a Marlene, né? Posso repetir aqui o e-mail dela, marlene.lima@aprosoja.com.br, aí você pode estar encaminhando direto para ela,
que nós também vamos fazer a avaliação e aproveitar, sim, de repente, bastante coisa do que você já escreveu para a gente estar adicionando a nossa resposta. Tudo bem, então, eu vou fazer isso. Obrigado, Natália. Mais alguém, pessoal? Bom, então agora com a palavra, nosso presidente Fernando Cadori. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela participação. A gente sabe que estamos no final das colheitas, aí um ano atribulado. Eu mesmo cheguei há pouco de primavera. E só que não temos como não fazer uma reunião dessa, é um assunto que não para, então nós decidimos fazer para fazer essa instrução inicial, né? E surgiu toda essa ideia em função da nossa análise dentro do questionamento sobre a consulta pública, né? O que aconteceu? Como o Xisto falou aqui, queria até agradecer ao Xisto, ao Daniel, nós estamos trabalhando, sim, em conjunto com as demais entidades, porque é um assunto que corre paralelamente, não tem como não ser, porém, nós entendemos que essa consulta pública também deve ser respondida. Quando nós fomos olhar a consulta pública, o entendimento que nós tivemos é que ela não é uma consulta pública feita para uma pessoa comum responder, mas deveria. Deveria ser, caso contrário, ela não seria pública, ela seria específica para um técnico responder. Nós entendemos que esse tipo de abordagem subentende-se que quem tiver uma equipe técnica, e sempre quem tem é a parte dos ambientalistas, e que quem quer mudar e colocar o zoneamento como está, vai estar em vantagem. Então, decidimos não nos furtar. Foi um pedido meu, há 2 ou 3 semanas atrás, que a nossa equipe se debruçasse em cima das questões da consulta pública. Eu gostaria aqui de parabenizar o trabalho conjunto da nossa equipe de sustentabilidade e política agrícola, porque hoje nós temos subsídio e condições de fazer a resposta específica para cada núcleo e cada município. Qual é o nosso entendimento? Não é admissível que no final do processo nós perdamos em números para quem é favorável a esse novo zoneamento. Então, pode ser que a estratégia conjunta dê certo, de a gente conseguir politicamente barrar, mas se caso não der certo, nós temos que ter uma estratégia em detrimento a isso. A nossa estratégia é responder também, é fazer contraponto a esse absurdo que nós consideramos o zoneamento como colocado da maneira que está. Então, não adianta só achar um absurdo, nós precisamos agir. E a nossa ação tem que ser coletiva. A entidade, a ProSoja, ela é um vetor das respostas das informações, junto com o IMEA, que está aqui representado pelo Daniel. Porém, a capilaridade que nós temos, ela tem que ser usada para que a resposta seja feita onde ela deve ser feita. No Araguaia, como colocado aqui, em Sinop, como colocado aqui, em Tangará da Serra, em Diamantino. Então, a nossa equipe vai estar à disposição para que a gente consiga responder em números condizentes com os nossos associados, que são 7.200, e com embasamento técnico feito por nós aqui, mostrando a contrariedade e a argumentação em cima da contrariedade ao zoneamento da maneira que ele está proposto. Nós entendemos que a gente tem que agir numa situação dessa. A inércia, ela pode e é perigosa, ainda mais quando se trata de regulamentações que a gente já tem excesso, e ainda mais ambientais, que uma vez colocada, não retrocedem, né? Todos sabemos que legislações ambientais ou qualquer assunto de cunho ambiental, uma vez implementada, não retrocede mais. Nós não podemos correr o risco que isso tome corpo. E para isso, pessoal, nós precisamos participar. Nós sabemos que a gente está em processo de colheita, mas por isso nós temos nossos delegados nos núcleos, são mais de um por núcleo. Então, o nosso intuito aqui, nessa primeira reunião, é um treinamento, basicamente, ou uma instrução para as lideranças, que nós sabemos que a maioria todos praticamente que estão aí, são lideranças locais, para que vocês usem a capilaridade para disseminar isso e a nossa equipe técnica para a gente poder responder essa consulta pública com base técnica e mostrando a nossa posição, que obviamente é de contrariedade e obviamente vai estar embasada a nossa contrariedade por conta desse trabalho que a gente fez aqui. Então, a ideia é essa, pessoal. Eu gostaria até de ratificar essa ideia com vocês.
se todos concordam com esse posicionamento que a gente está tomando em detrimento à situação. Volto a dizer que isso não muda em nada o nosso trabalho conjunto e paralelo com as demais entidades, que nós julgamos ser muito importante, politicamente falando e tecnicamente falando, mas nós entendemos que é necessário fazer o que a gente está propondo aqui e usar, como o Elton falou aqui, o nosso número de associados aí no documento contrário conjunto entregue também para o governo do Estado. Então, basicamente é isso. Nós contamos com a participação de todos, sabemos da capilaridade que a gente tem, nós precisamos usar, pessoal, essa força que a gente tem e converter ela em ação. Nós vamos estar aqui para dar todo o suporte e contamos com todos vocês aí. Então, eu agradeço novamente, tá? A entidade está à disposição. Quero agradecer novamente a nossa equipe que está aqui. Vocês não sabem, mas para fazer uma live, eu estou aqui contando, nós devemos ter aqui no mínimo 15, 17 pessoas, tá? Envolvidas. Então, é o papel da entidade e a gente espera que tenhamos resultados. Eu passo a palavra novamente para a nossa equipe técnica, agradeço novamente e fico à disposição também, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida em relação ao que eu disse aqui. Pessoal, ainda se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, ou a nossa equipe técnica, Tiago, Marlene, Daniel, se vocês quiserem acrescentar mais uma coisa. Tiago, quer acrescentar mais algo? Não, eu olhei a observação que foi feita em relação à cota de reserva legal, a ampliação para 50%, de fato é uma oportunidade que a gente tem dentro da 12651 do Código Florestal, mas ela ainda tem o dispositivo, artigo 12, parágrafo 5º, se eu não me engano, ele ainda traz algumas limitações, por exemplo, tem que ter 65% de floresta e regularizada, então traz muitos poréns que podem afastar aí do benefício, mas se a gente conseguir melhorar e implementar o zoneamento da melhor forma possível, a gente continua trabalhando paralelamente, inclusive, que eu acho que não tem nenhum problema, acho que inclusive a gente tem que fazer isso para mudar, alterar o Código Florestal, acho que passou da hora, né? Foi implementado e não é porque é uma lei federal que não possa ser alterada, então a gente tem que trabalhar assim para alterar tanto o Código Florestal como alguma outra lei aí que esteja trazendo transtorno para a gente. E aquilo que está amarrado em decreto, nós contamos sempre com o apoio institucional, o presidente, o Fernando Cadori já tem um bom trânsito aí em Brasília, para que a gente possa levar essas demandas para o presidente da República, mostrando, inclusive, que algumas questões, alguns dispositivos lá no decreto que traz essa obrigatoriedade por fazer, né, o zoneamento, que a gente pode também trabalhar lá. Tá? Tudo está sendo capturado, então vocês fiquem tranquilos que nós não vamos nos furtar essas brigas aí, mesmo que seja em âmbito federal. Obrigado. Tiago, bem observado. Nós aqui pela ProSoja, presidente Fernando Cadori, já solicitamos uma audiência com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, inclusive com essa pauta para se discutir esse decreto presidencial que regulamenta essa questão do zoneamento, né? Então, dentre essa e outras pautas, nós estamos esperando a audiência. É lógico que agora, nesse momento de pico de pandemia, dificilmente vai se realizar, mas eu penso aí que dentro de uns 30, 45 dias, a gente consiga essa audiência com o ministro. Vou passar novamente aqui para o nosso presidente, né, que daí ele faz o encaminhamento final e o encerramento. Bom, pessoal, eu falei anteriormente, para nós ratificarmos a nossa ideia, a princípio nós tivemos essa concepção da maneira que deveríamos agir, mas gostaria de ratificar aqui, se todos têm a concordância, que essa seria uma maneira mais apropriada da condução do tema nesse momento, e se respondendo, obviamente, a consulta pública e protocolando também fisicamente um documento em nome de todos os nossos associados. Então, eu peço que, se todos forem favoráveis, que permaneçam sem se manifestar. E quem for desfavorável, obviamente, se manifeste. Bom, então, acreditamos que é o caminho. Obviamente, qualquer mudança de percurso a gente vai avisar. A nossa equipe está à disposição, vai entrar em contato. Eu encerro aqui a reunião, agradecendo em nome de toda a nossa equipe, em nome de todos os nossos colaboradores, e pedir, por fim, que participem, pessoal.
a gente pôde observar que tem muitas pessoas que entendem, que têm conhecimento da parte de sustentabilidade. Então, o nosso pedido é que venham, façam parte das comissões. Quem tiver uma maior afinidade, um conhecimento com a sustentabilidade, as portas estão abertas, nós precisamos dessa discussão. Eu costumo dizer que, se você tem problema na sua região, venha trazer, porque não vai ser uma pessoa de outra região que, porventura, participe aqui, que vai colocar o problema na mesa. Então, a entidade está aberta para a participação de todos, e é muito importante e essencial que os senhores venham aqui e participem das comissões. Tá? Um abraço a todos, uma boa safra, Deus nos abençoe. Obrigado, presidente. Com isso, a gente faz o encerramento aqui da nossa live. Obrigado pela participação de todos. Para aqueles ainda que não finalizaram a colheita ou o plantio do milho, que Deus abençoe a todos, né, nesse final de colheita, início do plantio do milho. E nós, da equipe técnica, ficamos aqui à disposição a qualquer momento para tirar dúvidas ou para receber contribuições e opiniões. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.